Senhor Todo-Poderoso, nós estamos agora diante da Tua presença, reunidas para aprender muito mais do Senhor. Abraçadas estamos à Tua palavra, porque nós queremos, meu Pai, que ela realmente venha fazer parte da gente, que a Tua palavra penetre na nossa alma e nos edifique, nos fortaleça, nos direcione, nos dê tudo aquilo que precisamos para nos mantermos firmes. Que o Senhor, meu Pai, nesse momento venha estar no nosso meio e que o Senhor venha falar dentro da gente. Aquilo que sair dos nossos lábios seja inspirado pelo Senhor. Que a gente venha terminar essa noite mais edificadas. Desde já eu te peço, Pai, que o Senhor venha tirar dos nossos corações, das nossas mentes, todo cansaço, todo sentimento ruim, toda angústia, toda ansiedade, toda mágoa, toda aflição, todo medo. Tudo aquilo, meu Pai, que possa criar um afastamento entre a gente e o Senhor e entre a gente e a Tua palavra. Tudo aquilo que possa roubar a semente que o Senhor vai plantar dentro da gente nesse momento, que venha a ser repreendido agora, em nome de Jesus. Nós colocamos essa meditação em Tuas mãos e na certeza de que o Senhor já está no nosso meio, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, povo lindo. A gente, então, está dando continuidade no livro de João, capítulo 5, e a gente vai retomar desde o versículo 31, tá certo? Então, só relembrando que Jesus, ele está lá em Jerusalém, e ele acabou de curar um enfermo de 38 anos de enfermidade, e agora ele está tendo um diálogo com aquelas pessoas que estão lá no templo, né, e curiosas de saber o que aconteceu, quem é o Senhor Jesus, né, até mesmo os próprios fariseus, e aí ele está fazendo, né, ele está discorrendo sobre quem ele é e qual o propósito dele aqui na Terra, tá? Então, no versículo 31, a gente vai continuar justamente com ele falando a respeito do testemunho que ele está dando de si mesmo e de outras fontes que testemunham a respeito dele. Verso 31. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quando ele fala isso, pessoal, não é que ele está querendo dizer que ele mente. Não significa que o que ele vai falar é falso. Não, muito pelo contrário. Não é que não seja verdadeiro, mas é que existem muitas outras fontes que podem testemunhar dele mesmo. Bom, se você não crê que o que eu falo é verdade, bom, existem muitas outras fontes que professam que o que eu falo é uma verdade. Então, não é que ele, nesse momento, se coloca como mentiroso, né? Muito pelo contrário. E aí ele vai citar algumas fontes que vão servir de testemunha para o Senhor Jesus. Primeira fonte que ele vai usar, o próprio João Batista. Então, segue aí no verso 32. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, se a gente for pegar, né, logo lá no primeiro capítulo de João, a gente vai ver o próprio João Batista vendo Jesus passando e ele falando com seus discípulos, né, os discípulos de João Batista, e ele discorrendo sobre o Senhor Jesus, inclusive chamando Jesus de Cordeiro de Deus.
O testemunho de João Batista é muito interessante. Pelo quê? Primeiro, que é tão forte o testemunho dele, que até os inimigos de Jesus foram lá para ouvi-lo. Os próprios fariseus foram lá buscar em João Batista entendimento. João Batista, ele foi um homem muito destemido, focado, corajoso e sincero, a tal ponto que a sinceridade dele foi tanta, a coragem dele foi tanta, a ousadia foi tamanha, que ele afrontou o próprio Herodes, né, quando o confronta e acusa ele de pecador adúltero, quando afirma que ele acaba se casando com a esposa do irmão, o que era realmente adultério. Então, ele não teve medo de confrontar. Algo mais que fala a respeito do caráter de João, como o testemunho dele realmente era válido, tá certo? Uma outra coisa que a gente pode pontuar a respeito de João é que ele não tinha medo de falar a verdade ao ponto de colocar em risco a própria vida, tanto que ele vai morrer testificando sobre Jesus. E toda a história de João Batista gira em torno de testemunhar o Senhor Jesus. Então, a primeira testemunha que Jesus coloca em seu favor é o próprio João Batista, que, diga-se de passagem, era muito bem aceito pelos próprios judeus, pela comunidade. Afrontava um pouquinho os fariseus, né? Porque ele atraía multidões ao invés dos fariseus, mas, ainda assim, até mesmo os próprios fariseus reconheciam nele uma autoridade como profeta. Tá bom? Ele continua, verso 34. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas digo estas coisas para que possais ser salvos. Então, abra aí 2 páginas para trás, João, capítulo 1, no verso 29. A gente vai ter o seguinte. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo, ou na sua versão, que tirai o pecado do mundo. Quando o João Batista vai lá e testemunha a respeito do Senhor Jesus, quando ele testemunha a respeito do Senhor Jesus, né, ele dá um testemunho válido, mas o que Jesus quer dizer aqui quando fala não recebo testemunho vindo de homem? Significa que ele tem fontes mais poderosas do que o próprio João Batista. Era válido o testemunho dele? Tão válido que ele foi a primeira coisa que ele falou. Tá certo? Mas ele vai usar ainda outras fontes. E é o que a gente vai continuar vendo, tá? Sim, mas antes da gente seguir, ele chega e fala, mas eu digo essas coisas para que possais ser salvos. Para quem está chegando agora, a gente está no verso 34, João 5, 34. Tá? Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas eu digo essas coisas, eu falo essas coisas a respeito de João. Eu uso o nome de João pelo seguinte, para que vocês possam ser salvos. Por quê? Porque se o testemunho de João foi verdadeiro e é verdadeiro, e ele disse que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o que ele disse foi que eu sou aquele por meio de quem vocês podem ter a salvação. Então, se vocês não creem em João, então vocês estão colocando em risco a sua salvação. Por isso ele fala, digo estas coisas para que possais ser salvos, porque se vocês confiam no João, então vocês têm que crer em mim.
Ele era a luz que iluminava e resplandecia. E quando ele fala isso aqui, pessoal, ele era, deixa claro que nesse momento João já não é mais, porque provavelmente, segundo estudiosos, em torno de 4 meses antes, ele foi decapitado, tá certo? Então aqui ele fala, ele era a luz, né? O próprio Jesus já coloca no passado, porque João já era morto. Era a luz que iluminava e resplandecia. Então, a palavra de João era uma palavra de esperança e que trazia para essas pessoas, para aquela comunidade, né, para aquela população tão sofrida, que estava sendo subjugada por Roma, que não tinha devida liberdade, enfim, aquelas pessoas, para elas, o que João falava era algo que transmitia esperança, transmitia luz. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Qual seria esse pouco de tempo? Aquele tempo que João esteve presente entre eles, anunciando, né? Preparem o caminho para o Senhor Jesus, preparem os seus corações, porque o Rei vem. Então, esse período de tempo, é esse tempo, né, um pouco de tempo que o Senhor Jesus está falando. E a luz é justamente a própria palavra do João. E vendo ele como luz, não necessariamente como a luz do mundo, mas ele era como uma lâmpada, já fizemos essa comparação um pouco antes. Jesus, sim, é a luz do mundo, tá? E João era aquele por meio de quem anunciava-se a luz do mundo. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João. Então, ele já falou do testemunho de João, e agora ele vai falar de um testemunho que é maior do que o de João. Vamos lá? Porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço, testemunham de mim, que o meu Pai me enviou. Então, quando ele chega, ele coloca essa situação das obras, automaticamente essas pessoas vão estar lembrando do bendito do homem, 38 anos enfermo, que acabou de ser curado, as palavras de sabedoria que vinham do Senhor Jesus. Se quisesse olhar um pouquinho mais para trás, a gente vai ter a transformação da água em vinho naquele casamento, a cura lá do filho daquele nobre, né, daquele provavelmente um soldado romano, né, um general romano, que já houve, isso citado em João. Mas João, ele não se preocupou em ficar citando tantos milagres. E até aqui, com certeza, já devem ter existido muitos outros milagres que o Senhor Jesus fez. Então, esses milagres não eram uma coisa tão comum de se acontecer. Os próprios sacerdotes não eram capazes de realizar. Muitos profetas que antecederam não faziam do jeito que ele fazia, com tanta espontaneidade, né, e com tanta frequência. Haviam milagres no passado através dos profetas? Sim, haviam, mas do jeito que Jesus está fazendo, a rodo? Não. Então, ele está aqui afirmando, a obra que eu faço, que o Pai me mandou fazer, isso testemunha a meu respeito, porque são milagres. Então, se eu faço milagres aqui na Terra, não é do poder que há em mim, é do poder que o Pai me outorgou. É do poder que Deus me revestiu. Então, realmente, se a gente for avaliar, as obras dele são, de fato, um testemunho até maior do que o de João. Porque se você ouve João falando, eis o Cordeiro do mundo, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você pode simplesmente duvidar. Mas quando você vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, curando e libertando, aí você já começa a pensar, pô, esse homem aí tem algo de diferente, não é normal. Ele realmente é uma divindade. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim, terceira testemunha, né?
Primeiro João, as obras que ele faz, e agora o próprio Pai. Vamos lá? E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Como tem dado testemunho de mim? Através dos profetas. Todo o Antigo Testamento se refere ao Senhor Jesus. O Antigo Testamento se cumpre no Senhor Jesus. Os profetas anteriores, aliás, desde lá de Gênesis, a gente vê a promessa do Senhor Jesus. Então, quando o próprio Deus usa a boca de profetas para falar do Senhor Jesus, o próprio Deus testemunha a respeito dele. Está lá escrito o nome Jesus? Não, mas está lá o nome Messias, ou aquele que virá, o Redentor de Israel, o Salvador de Israel, blá, blá, blá. E o próprio Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. A gente já entendeu através dos profetas. Vós nunca ouvistes a sua voz. Verdade, ouviu a voz dos profetas. Nem vistes a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que me enviou. E aqui a gente vai até fazer uma ressalva, pessoal. De fato, essas pessoas, nem todos aqui, que estão presentes nesse momento, ouviram a voz de Deus. Mas aqueles que estiveram presentes no batismo do Senhor Jesus ouviram a voz de Deus. Deus falou: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer ou em quem me comprazo. Né? Então, aquela voz veio do céu. Do quê? Do cão? Claro que não. Do próprio Deus. Aquelas pessoas que estiveram presentes testemunharam, Deus testemunhando de Jesus. Mas ainda que elas não estivessem presentes naquele momento, esse povo aqui de Israel, judeu, hebreu, tinha pleno conhecimento da palavra de Deus e dos profetas. Então, eles tinham sim ouvido falar do próprio Deus testemunhando do Senhor Jesus. E a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que me enviou. E aqui vem uma questão, porque se eles conhecem a palavra, como assim a palavra não permanece neles? Muito fácil da gente inferir sobre isso. Não permanecem, porque, na verdade, eles não a praticam. Não, mas eles são experts nas observâncias dos rituais, das tradições, da lei. Beleza, é uma observância ritualística. Não é necessariamente uma vivência, não é algo que transforme o seu coração, que transforme a vida, o modo de ver daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa, a mente, né, dessa pessoa. Não, aquelas palavras são usadas para que eles se tornem robôs, mecânicos. E de uma forma tal que essa mecanicidade vai acabar de verdade criando um afastamento entre essas pessoas e Deus. Porque na cabecinha delas, a salvação vai vir, porque elas cumpriram toda a lei. E o que é uma mentira, porque nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, a não ser o Senhor Jesus. Então, nesse ponto, elas mesmas estão se condenando, porque é impossível que essas pessoas cumpram toda a lei. Então, Jesus está fazendo esse alerta. E ele vai mais fundo. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. Beleza, é o que eles acreditavam. Olha, eu pratico tudo isso. Com certeza eu vou ter vida eterna. Com certeza eu vou ter o direito, né, de viver a justiça de Deus, se não nessa terra, no pós-vir. Com certeza isso vai ter que existir. Por quê? Porque Deus é justo e Deus já prometeu que a justiça para os justos virá. Então, ele chega e fala, examinai as escrituras, né? Se aprofundem nas escrituras, porque pensais que nelas, né, ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. Ó, mais outra testemunha, a palavra de Deus. Então,
como eu já falei, todo o Antigo Testamento remete ao Senhor Jesus. E o que ele está falando aqui é justamente isso. A palavra de Deus fala a meu respeito. Como assim? Vocês não creem que eu sou aquele que havia de vir, o Messias? Todo Israel sabia que o Messias estava para chegar. Eles estavam ansiosos por isso. Vamos lembrar que esse período entre o último profeta e esse momento que o Senhor Jesus aparece, já se passaram 400 anos que Deus não falava com o povo. Deus falava através dos profetas. Malaquias foi o último, e de lá para cá, são 400 anos que Jesus, ou melhor, que Deus, não tem falado, não tem se comunicado com o seu povo. Tem existido um afastamento. O que gerou esse afastamento? Sem sombra de dúvidas, o pecado de Israel. Porque eles se tornaram mecânicos, não adoradores de Deus. Que a gente já sabe que é para ser, Deus era para ser adorado em espírito e em verdade. Vimos esse diálogo entre Jesus e a samaritana. Mas eles não faziam isso de espírito e de verdade, eles faziam isso de uma forma mecânica, achando que por meio da capacidade deles e da competência deles em cumprir a lei, pronto, isso garantiria salvação. Não era por mérito de Deus, não era por misericórdia de Deus, ou até mesmo pelo sacrifício do Senhor Jesus, era por mérito deles mesmos. E a palavra diz que, na verdade, todo homem pecou e perdidos estão por causa dos seus pecados, estão condenados à própria morte, no sentido da perda da salvação. Então, eles acreditavam ter nas Escrituras vida eterna e, de verdade, pelo fato deles não cumprirem as Escrituras no sentido de... Não cumprirem, não. No sentido de as Escrituras não fazerem parte da sua índole, dos seus hábitos, do seu entendimento, do seu comportamento. Assim sendo, eles, na verdade, não viviam a palavra de Deus. Versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Bom, se a palavra de Deus fala que em Jesus que teremos a vida, o Antigo Testamento fala que o Messias é quem vai trazer a salvação. Se a palavra de Deus garante isso, e eles acreditam na palavra de Deus, então por que eles não aceitam o Senhor Jesus e recebem a sua salvação? Porque, na verdade, a palavra de Deus não está dentro deles. A palavra de Deus diz que a salvação vem por meio do Messias, mas dentro deles a salvação vem pelo cumprimento de rituais. Entende? Eles estão baseados na palavra de Deus? Sim, mas isso não os transforma. A palavra de Deus não os transforma, só os torna robóticos. Fala aí, Cristiane. Aqui em Coríntios, em 2 Coríntios 3, versículo 6, fala assim: é ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus é quem dá vida. Na realidade, você vê que eles queriam seguir à risca as leis, né, que estava escrito ali, mas eles não se preocupavam em conhecer o que estava escrito. Por isso que o Senhor Jesus manda eles analisarem. Não é só ler, é analisar. Porque ali eles iriam entender que quem realmente estava falando era o Filho de Deus, né? O que está prometido nas Escrituras. Exato. Uma coisa bem interessante que a gente pode ver no exemplo de Davi. Aí abre aí no Salmo 119. Salmo 119, maior salmo da Bíblia, maior capítulo da Bíblia. No verso 11. Todo mundo aí? Verso 11. Aí a gente vai ter assim:
Guardo no meu coração as tuas palavras. Olha o que Davi fala. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Pronto. Isso transforma a vida do cidadão. Porque ele vai guardar a palavra dentro de si para evitar o pecado. Ele não vai guardar a palavra dentro de si para a prática de rituais, de tradições, de festas e outros detalhezinhos. E nem os detalhezinhos acréscimos que foram acrescidos por eles. Não. O que Davi fala é muito mais profundo. Guarda a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Muito mais profundo. E isso vai trazer transformação. É isso que acontece com a gente hoje. Então, quando a gente pensa em não roubar, não matar, não prostituir, não adulterar, não ser covarde, né? Não criar contenda, né? Não ter ciúmes, não ter inveja e tantas outras coisas, a gente guarda aquilo dentro da gente e faz com que isso produza na gente um determinado comportamento, um determinado proceder. Para quê? Para que a gente não peque contra Deus. Ok, agora a palavra fez uma mudança. Tem pessoas que, né, já leram a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, arrotam, não, já li a Bíblia não sei quantas vezes. E você olha para a pessoa e você não vê Deus nela, você não vê a Bíblia manifesta nela. Não estou falando de perfeição, mas você não vê nada. Uma coisinha. Às vezes você não vê nem misericórdia da pessoa para com os outros. Você não vê liberação de perdão, você não vê nada. Mas a pessoa já leu a Bíblia 5 vezes. Que diferença fez a Bíblia na vida dela? Então, completamente inoperante. Na cabecinha dela, ela está salva. Por quê? Porque ela leu a Bíblia, ela tem o conhecimento da palavra, mas ela não tem a vivência, como o Cristiane bem lembrou aí, né? Do que Paulo fala lá. A palavra em si, ela mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, você ficar cumprindo lá um monte de regra, isso não vai fazer com que você seja salvo. Pelo contrário, vai até pesar sobre você, porque quando você faz uma coisa, inclusive, obrigado, isso se torna tão enfadonho, tão chato, que torna a sua vida um verdadeiro inferno. Quem trabalha com o que não gosta, sabe muito bem do que eu estou falando. A vida vira um inferno, porque todo dia você tem que fazer aquilo, não gosta, você faz obrigado porque você tem uma necessidade. Tá? Então, eu tenho a necessidade de ser salvo. Então, vou fazer tudo aquilo que eu não gosto, aquilo vai ser o peso. Mas quando eu entendo que a salvação vem por meio do amor profundo de Deus, aí a coisa muda de figura. Não é que eu vou correr atrás da salvação, não, cara, eu sou amada, eu tenho que estar perto desse que me ama acima de qualquer coisa, mesmo eu jamais merecendo. Muda, é diferente, né? Muda, transforma aqui dentro. Então, vamos lá. Eu não recebo honra dos homens, mas eu vos conheço. E sei que não tendes em vós o amor de Deus. Então, quando ele chega e fala que ele não recebe honra de homens, é porque ele não está sendo reconhecido como filho de Deus, pelo menos até aqui. E ele fala, mas eu conheço vocês, eu sei muito bem quem vocês são. Mais uma vez mostrando, sempre o João dando essas sacadas, o conhecimento profundo de Jesus a respeito de tudo e qualquer coisa, né? Ele está sempre um passo, ou melhor, uns 10 passos antes de qualquer outro indivíduo. Ele já sabe o que a pessoa vai fazer lá na frente, tá certo? Então, se ele conhece o interior daquela pessoa, ele percebe que aquela pessoa não o ama. Bom, se não o ama é porque não entendeu a palavra de Deus. Se não entendeu a palavra de Deus, não pratica. Se não pratica, não tem amor a Deus. Não compreende realmente. A Bíblia é Deus se revelando para a humanidade e revelando todo o seu ato de amor, da criação, passando pela salvação. E essa ficha ainda não caiu para eles. Jesus está falando. Você não tem em vocês, vocês não têm dentro de si amor por Deus. Vocês não entendem o que é isso. Eu vim em nome do meu Pai.
e não me recebeis. Se outro vier em meu próprio nome, a esse recebereis. Pega aí Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 25. Não é isso? Não, não é isso. Não, não é isso. Verso 5. Todo mundo aí? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já tinha falado isso, já tinha não, né, pessoal? Bom, enfim, em Mateus já está registrando isso, né, no capítulo mais apocalíptico que a gente vai ter em Mateus, fala justamente sobre o fim de tudo, e aí ele chega e fala, olha, vão vir muitos em meu nome. Aquele escritor famoso que vocês já devem ter ouvido falar, Joséfo, ele necessariamente não era um religioso, mas ele era um historiador de Israel. E ele chega e comenta que antes da destruição do templo, apareceram, que foi em 70 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido, antes mesmo da destruição do templo, já tinha aparecido um monte de cidadão dizendo que era o Messias de Deus. A gente já vê isso acontecendo até os dias de hoje. Não da forma tão intensa como ainda acontecerá. A gente tem aquele Henri Cristo, né? Aquele malucado que diz que é o próprio Jesus. A gente tem um Jesus, a gente não, né? Eles lá. Na Europa, que também se diz ser Jesus, o cara fuma, bebe, se droga, diz que é Jesus. E por aí vai, tem muitos outros. Acho que tem um no México, aqui na América Central, que também afirma que é Jesus, é a reencarnação de Jesus. Nos Estados Unidos também tem outro lá, então, mas aí são pontuais. Vai vir muitos ainda, dizendo-se ser Jesus. E para Israel, em particular, todo dia me aparece um, dizendo ser o Messias. Necessariamente eles não aceitam Jesus, né, como o Messias, mas eles esperam ainda o Messias. Então, toda hora tem lá. Poucos meses atrás, eles estavam lá investigando, né, testando um indivíduo, porque acreditava-se que esse é o Messias. Então, estavam lá. E, vez por outra, isso acontece. É a coisa mais normal. Como a gente não vive lá para saber, né, quem mora por lá, quem vive lá, então vocês podem pegar aí alguns documentários, tal, vocês vão ver que a coisa mais comum é aparecer alguém lá dizendo, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, tá certo? Então, isso o próprio Jesus aqui está dizendo. Então, vão vir outro em meu nome e vocês vão receber. Bom, Jesus já veio, a gente sabe, nós cristãos sabemos. Judeus ainda não sabem, né? Não acreditam. Quando chega lá alguém falando de ser o Messias, eles ainda param para dar ouvido. Por exemplo, se fosse para a gente, olha, ali é o Messias, a gente nem ia parar para dar ouvido. Por quê? Porque a gente reconhece Jesus como sendo o Messias, o enviado de Deus. Quando a gente vê Israel, toda hora que aparece um, eles dão crédito, aí eles começam a fazer testes, começam a fazer lá perguntas, né? Começam a inquirir a pessoa, ver o passado, futuro, presente, para ver se realmente aquele elemento é o Messias, até que eles chegam e descartam. Não, não é você. Vamos continuar esperando. Como podeis crer? Verso 44. Vós que recebeis honra uns dos outros e não buscais a honra que vem só de Deus. Pode falar aí, Cristiane. Eu só queria ver, eu achei aqui em Romanos, só para concluir o que está escrito no 41, em Romanos 8, 27, que ele fala assim, ó, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito.
que liga o que o Senhor Jesus estava falando aqui com eles, né? Que o Senhor Jesus sabia o que eles pensavam. E aí, confirmando lá em Romanos, aí fala sobre isso. E aquele que esquadrinha, né? Que tem algumas Bíblias que falam esquadrinha, e outras falam que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que e segundo Deus intercede pelos santos. Quer dizer, quem realmente tem o conhecimento que o Senhor Jesus entende, que realmente está ali para buscar, para entender, o próprio Deus intercede pela pessoa, né? Então, o próprio Deus revela aquela pessoa, que era o que o Senhor Jesus falava aqui para eles, né? Que, mas bem vos conheço, e não tendes em vós o amor de Deus, quer dizer, o Espírito de Deus. Ok, isso aí mesmo. Eles não têm justamente aquilo que transforma a vida da pessoa. Não tem. E Jesus sabe reconhecer isso. Por quê? Porque Jesus é divino, Jesus é onipotente, onisciente e onipresente. Então, está usando aqui do poder da onisciência dele para dizer, eu sei o que está dentro do seu coração, porque sim, eu sou capaz de esquadrinhá-lo. E quer saber, vocês não amam a Deus. E se vocês não amam a Deus, como é que vocês vão me amar, né? Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, e não buscais a honra que vem só de Deus. Vocês não estão buscando só em Deus aquilo que realmente vocês precisam. O reconhecimento de Deus, a adoção de Deus como filhos, para que em Deus vocês venham ter a salvação. Não, não é isso que vocês fazem. Pelo contrário, ficam aqui se bajulando uns aos outros. Uma vez eu fui num congresso eu não sei nem o que era aquilo, velho. Mas era um congresso assim imenso, evangélico, e eu acho que quem liderava era a Assembleia de Deus. Eu achei aquilo tão enfadonho, pelo seguinte, no que seria o altar, que não era um altar, era um palco, tinha milhões de pessoas sentadinhas. E na hora que passava algum preleitor, pastor, diácono, pastora, diaconisa, alguma coisa assim, tinha que sair reverenciando cada uma daquelas pessoas. Estamos aqui com o pastor fulano de tal, que é o responsável da igreja, não sei não. Estamos aqui com a missionária de sei das quantas, secretária de não sei o quê. Estamos aqui com fulano de tal, que é o tesoureiro. Falava de todo mundo, dando honra a essas pessoas. Aquilo para mim foi tão chocante que eu falei, pô, qual o propósito desse pessoal em estar aqui se reunindo? Porque, na verdade, o momento de palavra de Deus foi a coisa mais escassa que teve naquele congresso todo. Tanto que eu nem fiquei muito. E não era que eu frequentava a Assembleia, não, pessoal, é porque, na verdade, eu não vou entrar em detalhes, mas, enfim, tudo culminou para que eu estivesse lá naquele momento, tá? E, para mim, foi a coisa mais vazia que eu já vi. Um monte de cristãos junto, pessoas que se diziam cristãs, unidas, mas pensa no vazio. Pensa que era esse verso aqui. Vocês buscam honras uns dos outros. E era isso aí. Então, aqueles homens e mulheres que estavam sentadas naquele palco, em cadeiras bem pomposas, tá certo? Eram reverenciadas, e todas, por aqueles que iam fazer a preleção, e todos aqueles que estavam, era um ginásio bem grande, tinha muita gente, milhares de pessoas. E todas aquelas milhares de pessoas estavam olhando para elas, oh, o tesoureiro, ah, o secretário-geral. Sabe? Para quem tem a cultura que a gente tem de chegar lá, ver o sujeito subir no altar e pregar a palavra, buscar o Espírito Santo, fazer uma oração para expulsar o mal,
a gente fica meio, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Enfim. Mas eu sabia o que eu estava fazendo lá? Vamos voltar aqui para o texto. Então, essas pessoas, o próprio Jesus identifica. Vocês não estão buscando a Deus, tá bom? Dentro desses rituais aí, na verdade, vocês estão me enfadando, ao invés de realmente vocês estarem me alegrando. Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Não vou julgar vocês, não vou ser o advogado de acusação. Não, vocês não. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. E aí, em princípio, pode ter alguém que pense, Moisés, então, vai estar lá no céu condenando essas pessoas, acusando essas pessoas? O que vocês acham aí? Fala aí, dona Maria. É porque ele seguiu a lei de Moisés. E logo no versículo adiante, você vê que Jesus diz, Moisés falou de mim, porque se vocês não crescem em Moisés, vocês saberiam quem eu sou, né? Exatamente porque isso aí. Moisés já falou nos livros que ele escreveu, nas coisas que ele deixou escrito, sobre o Messias. Foi Moisés que falou sobre o Messias. E eles se dizem filho de Abraão, seguidores de Moisés, e dão essa bobada aí. E é mentira. Abra em Deuteronômio, no capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, verso 26. E é justamente isso aí, pessoal. Não é que Moisés vai estar lá julgando ninguém, não. Mas a lei que Moisés deu, nesse momento aqui, é quem os acusa e julga. Porque se eles se colocam na condição de serem seguidores da lei, então a própria lei é quem vai fazer essa balança de justiça. Você me cumpriu, ok. Não me cumpriu, não. Então, deu ruim. Então, olha aí, no verso 26. Tomai este livro, livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, a palavra que Moisés escreveu, que não é de Moisés, pessoal, é de Deus, inspirada por Deus, diferente do Talmud, inspirado por homens, Torá, inspirada por Deus, tá certo? Qual foi o legado que Moisés deixou? A Torá, para a gente, Pentateuco, tá? Os 5 primeiros livros. Então, tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia. Isso é Moisés falando, viu? Conheço a tua rebeldia e tua dura serviço, seu orgulho. Pois, se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Então, quando eu morrer, aí é que vai degringolar mesmo. Vocês vão chutar o pau da barraca, vão ser rebeldes com força. Vocês vão ser realmente rebeldes. Porque eu estou aqui, vocês me têm, eu deixei aqui, está tudo escritinho, todo dia a gente se reúne, lê um pedacinho da palavra. Estou aqui para julgar vocês, no sentido de que venham, me procurem, que a gente vai esclarecer qual é a melhor forma de tomar decisões. Tá tudo andando no caminho certinho e vocês ainda conseguem ser rebeldes. Vocês viram Deus abrindo o mar vermelho para a gente passar, mas vocês ainda conseguem duvidar do poder de Deus, conseguem ainda tentar contra Deus. Pois bem, pega essas palavras, deixe lá do lado da Arca da Aliança, porque essas palavras vão ser testemunhas contra vocês no futuro. Por quê? Porque eu sei que vocês vão pecar e vão se afastar da aliança com Deus. Eu não peguei qual era o capítulo de Deuteronômio. 31. Meu Deus, eu estou no 1. 31, mas pula aí para o 18. Pula aí para o 18.
dê uma puladinha. Vamos 18, verso 25, 15. 18 não tem versículo 25. 15. Ok? 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. De quem aqui Moisés está falando? Justamente do Messias. De quem Moisés está falando nesse versinho? Da grande promessa de toda a Bíblia, a redenção através do Redentor, Jesus Cristo. Bom, se vocês acreditam em Moisés, acreditam nos escritos de Moisés, obrigatoriamente vocês têm que acreditar em mim. Então, Jesus aqui está usando mais uma testemunha a favor dele. Quem? Moisés. Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Volta aí para João, pessoal. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Né? Então, Jesus está confrontando eles de uma forma muito inteligente, usando argumentos que realmente não dá para eles duvidarem, não dá para eles simplesmente jogarem para debaixo do tapete, não dá para eles desprezarem, não dá para eles acreditarem que é mentira, porque Jesus está usando pessoas de peso. O João Batista, o próprio Moisés, que para os judeus é tudo, né? Abaixo de Davi vem Moisés. Aliás, eu nem sei se Moisés vem primeiro que Davi, eu sei que o Messias, Jesus, não está na conta deles. Mas eles têm Moisés lá em altíssima consideração. Então, ele chega e fala, ué, Moisés falou de mim. Ele usa o próprio Deus. Deus usou os profetas para falarem de mim, inclusive Moisés como sendo profeta. Meu Deus, usou até Enoque para falar. Mas Enoque eles não conheceram, né? Tudo bem. E o próprio Deus falou a respeito de mim no meu batismo. Como assim vocês não creem? Então, ele usa realmente argumentos muito fortes para convencer os judeus. Mas a gente vai saber se ele conseguiu convencê-los ou não no próximo capítulo. A gente encerra por aqui hoje. Alguém tem algo a acrescentar? Diga aí. Ninguém? Fica um esperando pela outra, né? Fala aí, Cristiane. Abra o áudio, Cristiane. Pronto. No último versículo que fala assim, mas se não credes nos seus escritos, se vocês não acreditam naquilo que vocês leem a vida toda, como crereis nas minhas palavras? Vamos ser inteligentes, vamos raciocinar, vamos pensar. Quer dizer, o Senhor Jesus tenta, né, fazer eles pensarem. Pô, vocês passaram a vida toda lendo as leis. Se você não acredita, como é que vocês vão acreditar no que eu estou falando, né? Então, tipo assim, estou perdendo meu tempo aqui com vocês. Ali ele já deu uma entrada, porque aí depois vem outra, já entra em outro ritmo a situação, né? Mas... Tá ligado? No verso 40, a gente vai ver o seguinte, ó. Completando aí o que Cristiane falou, né? Tô perdendo tempo aqui com vocês. Aí ele chegou e botou aqui, né? E não quereis vir a mim para terdes vida. Eles querem ter a vida eterna. Eles entendem que a palavra dá a dica, a escritura dá a dica de como alcançar a vida eterna. Só que eles não captam a mensagem de que é através do Senhor Jesus. E Jesus está falando aqui, vocês não querem vir até mim para ter a vida eterna?
quem pode dar vida? Falamos disso anteontem. O próprio Deus. Só quem pode criar vida, gerar vida, é o próprio Deus. Bom, então, para termos aqui a vida eterna, e estamos falando do Redentor, do Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, eu posso dar vida eterna para vocês, né? Jesus pode dar a vida eterna. Então, ele chega e chama para si a responsabilidade, tentando alertar essas pessoas. Só que agora, como no início do texto, no início desse capítulo, Cristiane, ela fez questão de ressaltar que Jesus estava sendo manso e suave. Eu não consigo ver esse manso e suave ainda aqui. Eu já acho que Deus está sendo bem incisivo. Começa manso e suave, mas aqui ele já começa a ficar incisivo. E ele começa a argumentar de uma forma que não tem como os judeus refutá-lo. Não tem como. Então, ele vai puxando pela mente da pessoa, né? Ele obriga, de fato, a pessoa a se aprofundar na escritura, não ser raso, não ter aquela compreensão rasa, mas de fato e de verdade ir lá, dar aquela mergulhada para entender, gente, eu sou a salvação de vocês, estou vindo aqui porque vocês estão perdidinhos, então aproveita o timing porque eu estou indo embora e depois vai ficar mais difícil. Fala aí, Cristiane. Pois é, aqui é muito interessante que realmente, quando ele começou o capítulo ali, ele começou ensinando, ele começou explicando, mas quando ele chega ali já no versículo 41, ele fala, mas bem vos conheço, então ali ele já percebeu que tudo que ele estava falando não estava dando fruto, porque como ele sabe o que as pessoas pensam, então, ali ele já viu que não era bem assim. Ele sentou, ele conversou, mas ele não viu o entendimento, não viu aquela reação ou a dúvida no coração deles. Então, quando desce os versículos, aí ele já vai mudando o linguajar, ele já vai mudando o ênfase. Então, quando chega aqui no 47, ele vai, então, peraí, só um pouquinho, já que vocês não acreditam no que vocês lêem, vocês vão acreditar no que eu estou falando? Né? Então, ele mudou totalmente o final aqui. Exatamente. Vai pegando ar. Fala aí, dona Maria. Eu acho que ele foi incisivo, entende? Porque como ela falou, ele começou manso, né? Uma vez minha mãe, ela foi ao médico e ela precisava se internar. Não vou entrar em detalhes, ela precisava se internar. E ela cismou que ela não ia se internar, que ela não podia se internar. E o médico ali, né? Ele foi manso com ela, disse que ela precisava, explicou tudo a ela, mas ela continuou dizendo internar. Ele disse, a senhora vai se internar. A senhora vai se internar de 2 dias. Ou eu não vou mais ser seu médico. Então, ele foi incisivo. Mas ele foi assim incisivo porque ele percebeu que ou ele era incisivo, dava uma sacudida nela para ela entender que ela precisava se internar, ou ela ia ficar sem se internar. Então, é mais ou menos isso que Jesus fala. Ele é incisivo, ele diz, olha, Moisés falou de mim, vocês dizem que seguem Moisés e não sabem de mim. Acorda. Acorda porque vocês não estão, sabe, percebendo as coisas. E vai passar o seu tempo, vai acontecer que, como você disse aí, eu vou embora e vocês vão ficar aí perdidos, se não tomarem tenência, né? Eu achei isso, que ele começou realmente manso, mas no final ele é incisivo. Ele é incisivo por conta de, como o Cristiane falou, sentiu no coração que os caras não estavam levando a sério. Quem lida com o público, assim, quem dá aula, quem dá explicações às pessoas e tal, percebe isso. Muitas vezes você está falando, você olha para a cara do cidadão e você percebe que, sabe, ele não está nem, ele não sabe nem o que você está falando, ele está lá no mundinho dele, ou está conversando com o colega, ou com o amigo, ou ele não está na sua naquele momento. Ele não está vivendo aquela explicação, aquela palestra, nada. Ele não está.
certo? Você olha muitas vezes para as caras das pessoas e você vê isso. Eu acho que foi isso que ela falou. Mas ele olhou assim e viu, ó, esse pessoal está aqui me olhando, me ouvindo, mas não está nem se dando ao trabalho de entrar por um vídeo e sair pelo outro. Aí ele foi lá e... É por aí, é por aí. Fernanda, fala aí, Fernanda. Não, já foi dito. Pois bem, Jesus ele tem poder ilimitado e amor ilimitado. O poder ilimitado dele, ele está manifestando. Já falamos, o poder dele é para atestar a sua autoridade que foi dada pelo próprio Deus. O amor ilimitado dele é para ter ainda paciência para continuar conversando com esse povo de dura cerviz, coração duro, né, de orgulho, narizinho em pé. Ele ainda tem esse amor todo por essas pessoas. Tudo que ele quer, de fato, é que elas sejam salvas. E ele vai, ainda que, de vez por outra, de saco cheio, ele vai continuar tendo misericórdia dessas pessoas, porque ele é amor infinito. Certo, pessoal? Então, Isis colocou aqui, como ela está rouquinha aí, não pode falar, Jesus conhecia o que se passava na mente e no coração deles. E no decorrer do seu discurso, percebeu que ele não podia tocar aquelas almas, pois não era uma terra fértil. Acredito que Jesus respondia de acordo com o que se passava na mente deles. Sim, beleza. Mas também, pessoal, não vamos decretar nesse primeiro discurso aqui que essas pessoas não vão ser alcançadas. Tem solo que é ruim, entendeu? Mas vai lá, vai regando, vai regando, vai regando. Tem uma hora que a coisa funciona. E algumas dessas pessoas, logicamente, vão se converter. É a massa que vai se converter? Não, infelizmente não. A massa dos gentios vai se converter, mas a massa dos judeus, infelizmente, não. Então, estamos terminando. Alguém tem algo mais a acrescentar? Não? Então, Martiane, que chegou por último, ninguém mandou chegar por último, faz a oração aí, Martiane. Martiane chegou agora, pessoal. Sério? Nossa, tudo bem. Você entrou só para abençoar, gente. Pronto. Misericórdia. Vamos lá, pessoal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa presença, Senhor, nesse momento. Na verdade, nós já estamos na Tua presença. Ó Senhor, e eu te peço, o Senhor que é conhecedor dos corações, o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor olhe para dentro, meu Deus, do nosso coração, e que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade. Ó meu Pai, foi difícil, meu Deus, para mim estar aqui hoje, mas eu cheguei no final, não sei porquê, meu Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha suprir a necessidade de cada uma de nós. Meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar. Não deixe, meu Deus, nenhum problema, nenhuma circunstância nos vencer, nos abater. Não deixe, meu Deus, nenhuma situação difícil nos desanimar, meu Pai. Meu Pai, o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, meu Pai, para a gente vencer, porque o Senhor venceu. Então, meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha, meu Pai, nos dê esse bom ânimo, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. Não deixe a gente desanimar, não deixe, meu Pai, a gente, aos poucos, como o bispo Ari disse na vigília, se desviar, pensar, meu Deus, que está trilhando no caminho, mas está começando, meu Pai, a se afastar, se distanciar da tua presença. Não, meu Pai, não deixa a gente se enganar, não deixa a gente se iludir. Que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai. Que o Senhor venha ser, de fato e de verdade, a nossa esperança. O único com quem nós venhamos contar, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A razão, meu Pai, da gente continuar. A razão, meu Pai, a nossa motivação, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, a valorizar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A valorizar, a ser gratas, meu Pai. A fazer as coisas de todo o nosso coração.
É o que nós pedimos, meu Deus, e desde já te agradeço, que o Senhor venha, meu Pai, fortalecer a cada uma das tuas servas. Eu não sei, meu Pai, o que elas têm passado, mas são momentos difíceis, meu Pai, porque são o fim dos tempos. Então, eu tenho certeza, meu Deus, que todas nós estamos passando por momentos difíceis. E que o Senhor venha, meu Deus, ajudar cada uma, meu Pai, que o Senhor venha sustentá-las. É o que eu te peço, e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Graças a Deus. Muito obrigada aí, Martiane, por finalizar o trabalho. Misericórdia. E amanhã a gente está aqui de novo, pessoal.